Oi, gente, começando mais um podcast Acordes para Jesus. E no episódio de hoje nós temos o Leandro Pessinelli. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, obrigado pelo convite. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito legal. E hoje você vai conhecer a história de Leandro Pessinelli, porque nem nós conhecemos. Nós vamos aqui ser surpreendidos. Vamos desvendar esse mistério. Pelo que dizem, é uma história e tanto, né, Leandro? Ixi, vamos lá, né? Vamos ver se é... Deixa eu só situar, porque o Leandro, eu conheci o Leandro, sabe por quê? Porque ele é namorado, gente, da Nina, tá? Marina Ferraz, que já esteve aqui no nosso podcast. E aí a Nina falou, chama o Leandro porque ele é o máximo. Ixi, ele é o cara. A expectativa foi jogar lá em cima, né? Vamos ver. A história dele é incrível, então é isso que nós vamos conferir hoje. Vamos lá, então, Leandro, conte pra gente quem é você primeiro. Vamos embora. Bom, vamos pensar aqui de onde começar. Fica tranquilo aí que a história é grande. Vixe, tem 21 anos aí. É pouco, mas se detalhar é bastante. Bom, tenho 21 anos, né? Sou nascido em Minas Gerais. Não sou nem de São José dos Campos. Eu nasci em Minas Gerais, Cristina. E aí a gente cresci lá em São José. E aí faz aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, agora em setembro, que a gente veio para Bauru. A gente veio para Bauru. Minha família é daqui, né? Igual eu estava comentando com vocês. Minha família é toda daqui de Agudos e tem uma parte em Bauru. Só que aí a gente cresceu lá para São José mesmo. E você frequenta a igreja? Hoje eu vou na Batista Lagoinha, de Bauru. Em Bauru. Isso. Tá. E como você conheceu a Nina? A Nina, olha, foi um cruzado, viu? Porque assim, eu lá na igreja Lagoinha, a gente faz bastante conexão com outras igrejas, né? Pelo menos a gente tenta, né? Algumas são mais abertas, outras são fechadas. E aí a gente foi num culto junto com o Ministério CEA, Comunidade Evangélica de Adoradores, lá de Bauru. E coincidentemente, a Nina estava lá no dia. Ela foi visitar com os amigos, enfim. E aí vi ela no culto. Inicialmente eu achei que ela era namorada de um rapaz que tocava lá. Eu falei pra ela, eu vi ela e falei, nossa, bonita, né? Mas bom, acho que tá namorando. Aí eu fiquei de boa, falei, não, deixa quieto. Aí no final do culto a gente foi todo mundo pro BK, ali da Nações. E aí ela tava na mesa, vi que tava sem ninguém. E eu conversando com todo mundo, cheguei ali e tamo aí. Amor à primeira vista. Foi Leandro, chamativo. Aqui no nosso podcast a gente fala de Deus na vida real. Legal. Então eu quero que você fale suas experiências com Deus. Em que momentos da sua vida você falou, meu Deus, só o Senhor para fazer? Só Deus para fazer? Olha, eu acho que o maior momento para mim foi quando eu vim para Bauru. Que a gente veio para Bauru por um chamado de Deus mesmo. Porque assim, mesmo eu tendo crescido, tendo família aqui, eu nunca gostei de vir para cá. Não gostava, assim, por conta de problemas, enfim. Tudo que aconteceu na infância, eu acabei criando esse pé atrás, esse trauma. Sim. Só que veio a pandemia, 2020, e aí a gente começou a ver muitas pessoas indo embora. E a gente tinha algumas situações em São José que a gente estava orando para Deus intervir. Então, orava, Deus, dá uma resposta, mostra o caminho, a gente não sabe o que faz. E aí, de repente, eu virei para minha mãe e falei assim, cara, eu acho que tá na hora da gente ir embora. E ela começou a chorar na hora, Deus falou a mesma coisa comigo. E aí, foi nesse momento que a gente viu Deus. Primeiro porque foi algo que para mim eu nunca quis. Então assim, pensa algo que você não gosta mesmo, um lugar que você não gosta de ir. Tipo assim, em férias, quando eu pude tomar assim, mais decisões, que quando adolescente eu não ficava sozinho. Mas quando eu fiz 18, ali, 17, 18, eu podia ficar. Aí eu ficava para São José e ela vinha. Mas chegou um momento que eu estava ali todo estruturado. Estava terminando o seminário Rema. Não sei, tem aqui Verbo da Vida em Agudos? Sim, não, em Bauru. Tem Bauru, Quer né? dizer, que eu saiba, não tem em Agudos. Acho que não tem eu aqui. Conheço em Bauru. E aí eu estava terminando o Rema, no segundo ano de Rema, eu estava em um outro relacionamento, eu estava com um trabalho que eu estava crescendo e estava como líder na igreja, onde eu cresci também. Então minha vida estava toda estruturada. Não tinha motivo para eu sair de lá. E de repente a gente falou, vamos. E aí minha mãe falou, vamos. Em menos de um mês, a gente tinha encontrado aluguel, um locatário lá para casa. A gente tinha ajeitado a mudança de caminhão para vir aqui, tudo isso em menos de um mês.
Então, assim, eu acho que essa experiência recentemente foi uma das maiores. Eu até comentei com a Nina que o dia da nossa mudança foi dia 5 de outubro, que chegou o caminhão. Eu vim dia 21 de setembro. Mas dia 5 de outubro, o caminhão da mudança, ele veio para cá com as nossas coisas. E no começo de 20, antes da pandemia, Deus tinha me dado essa data. Deus, ele soltou para mim e falou assim, ó, 5 de outubro. E na época eu tava com ideia de blog, igual você falou que você tem. Eu criei um blog e estava escrevendo o livro. Então eu achei que dia 5 de outubro era a data Seria o lançamento do ia livro. Ia ser o lançamento do meu livro, que inclusive está parado, preciso voltar. Só que aí o livro travou, as coisas mudaram e quando eu fui fechar a data com o rapaz da mudança, ele falou, ó, a data que eu tenho para outubro é dia 5. Eu falei, não é possível, 5 de outubro. E cara, chegou tudo perfeito. Então, para mim, foi uma das experiências iniciais, assim, mais recentes, muito impactantes. Em Bauru você faz parte de algum ministério, de igreja? Bauru, sim. Hoje, lá na Lagoinha, eu sirvo como um dos líderes de jovens do Legacy. Legal. E participo, vou ajudando no que tiver, né? Então, eu cuido da parte de mídia, de fotografia, igual a Nina faz lá no Monte Santo. Hoje eu estou fazendo lá na Lagoinha, junto com o pastor Cleito, pastora Bruna. E o que tiver que fazer, a gente vai fazendo. À disposição. À disposição. Beleza. Ô, Leandro, e sobre a sua infância? Me conta um pouco lá do comecinho, como foi. Conta a sua história de verdade desde o começo. Então vamos lá. Desde o comecinho, então, ó. Eu sou nascido em Minas e com 6 meses eu fui adotado pela minha mãe, pela Esther e o Alfredo, né? Minha mãe e meu pai. Então, com 6 meses eu saí de Minas Gerais e fui para São José dos Campos morar junto com eles. E desde pequenininho eu sou bem resolvido com isso. Porque eu falo assim, eu converso muito com a Nina que hoje as pessoas tratam a adoção, mesmo passando tanto tempo, com um negócio meio delicado, né? Ah, se uma criança eu ouço muito criança falando, você é adotada, aí começa a chorar. Então eu sempre já falo, eu sempre fui muito bem resolvido e acho linda a adoção. Com certeza. Então a minha história começou aí. Então eu fui adotado, com 6 meses eu já estava lá em São José dos Campos. E aí desde então fui morando para lá. E aí com 4 anos meu pai faleceu. Assim, porque a partir dos 4 que eu lembro as coisas, né? Antes disso eu não lembro. Então a partir dos 4 anos o meu pai faleceu. Ele teve um infarto assim fulminante na hora. Infartou, caiu, morreu. Não deu nem tempo. E aí foi onde começou, acho que o período mais marcante da minha vida assim mesmo, porque tudo balanceou, né? Minha mãe e meu pai, eles eram primos, então eles cresceram juntos. Eles cresceram como primos, como amigos, e depois acabaram se tornando namorados, casaram. Então era uma vida junto. Pensa, acho que eles ficaram 42 anos juntos, direto assim, né? E aí foi um baque muito grande pra gente lá. E aí a minha infância foi caminhando dentro desse cenário. Minha irmã já com 15 anos teve que assumir a responsabilidade de cuidar de mim, de me levar para a escola, inclusive um beijo para ela que vai assistir. Como é o nome dela? Mariana Deconde Pessinelli, um beijo para minha mãe também. E aí a minha infância foi muito nisso. Então eu vejo que assim, quando as pessoas falam, eu não costumo abrir muito assim na minha infância. Mas depois que eu fiquei bem resolvido, fui curado dos aspectos, eu entendo que muita coisa do que eu vivo hoje, mesmo eu achando cedo para minha idade, são por aspectos que Deus permitiu eu passar lá atrás. Sim. Né? Uma preparação para esse momento agora. Exatamente, né? Eu tenho, por mais que às vezes a autocobrança seja negativa, por eu ter sido muito cobrado lá atrás, assim, de pessoas externas, porque era eu e 2 mulheres em casa. Mesmo com 5, 6 anos, você não vai fazer nada. Uma criança de 6 anos não consegue nem bater em ninguém. Exatamente. Né? E só que eu sempre fui muito assim, ó, você tem que ser o homem da casa, tem que crescer, você tem que crescer, você tem que crescer. E aí isso gerou dentro de mim. Né? Tem algumas coisas, muitos pontos negativos nisso, mas hoje eu valorizo os positivos. E aí eu fui crescendo nisso, minha irmã casou em 2012, né? Durante todo esse período da infância a gente passou bastante coisa, com terceiros que chegaram na nossa vida e prejudicaram muito, assim, desestruturaram muito. Mas em todo momento eu vi o cuidar de Deus. Porque quando eu tinha 12, minha irmã casou. Quando eu tinha 13, minha mãe se batizou.
Então ela se batizou lá na primeira igreja batista. Tem lá em Bauru também, né? Só que lá de São José. Ela foi batizada na primeira igreja batista. E desde então eu comecei a ir. Eu ia com ela, meio obrigatório, mas aí depois eu curtia, porque era uma salona, né? A batista de lá era grandona. Eu acho que era tipo rasgando os céus ali de Bauru, gigante. Tinha uma estrutura de brinquedo. E interessante, você falou agora, eu lembrei. Teve um culto que foi o tema de salvação. Um culto de tema de salvação. Talvez seja ali que deu o start na minha vida com Deus. Porque eu lembro que nesse culto eu quis ficar com os adultos, não quis ir com os meus amigos para a sala das crianças, assisti o culto inteiro e no final eu fui no apelo para aceitar Jesus. Eu lembro... Com 13 anos? Não, acho que menos. Eu falei 13, mas eu acho que é menos. Me perdoa, acho que perto dos 10. 10 anos, isso, 10 anos. Com 10 anos eu fui lá na frente, eu lembro até hoje uma escada assim, ó, que subia, eu fiquei no último degrau, porque eu cheguei por último, dobrei o joelho ali e rendi minhas vidas a Jesus. Mas depois disso, eu era criança, então não tive um ensino, um acompanhamento. E aí foi passando, a gente vai crescendo, vai aprontando na escola, sempre fui péssimo na escola, muito ruim. E bati aqui, ó. Mas, nossa, eu não sou exemplo. Duas coisas que eu nunca falo para adolescente, me ouve na escola e no trânsito, são duas coisas que eu luto muito. Mas com 13 anos de idade, para 14 a gente mudou de igreja, foi para Quadrangular, em Bauru, em São José dos Campos, e aí foi lá que eu tive meu encontro com o Senhor mesmo. Fui no encontro com Deus, no retiro, e aí foi lá onde eu rendi minha vida, me arrependi de tudo, confessei tudo que tinha que confessar, recebi o batismo do Espírito Santo e desde então tô aí. Ô Leandro, como você vê hoje essa relação do jovem com a igreja? Você que é líder de jovens, né? Qual a maior dificuldade para que o jovem permaneça? Eu acho que hoje é a secularização das coisas de Deus e, como que eu posso falar, é meio que, tudo hoje ficou meio que nada a ver. Não sei como que eu posso falar isso. Superficial. Talvez. Ficou superficial, tipo assim, as coisas não tem mais... As pessoas parecem se acostumaram com o pecado, acho que é isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, o que antigamente, quando eu tinha 12, 13 anos, eu ouvia que, por exemplo, ficar era pecado, hoje em dia eu vejo muitas pessoas dentro da igreja que ficam e falam que não tem problema beijar antes de namorar. Ou beijar antes do casamento, ou fazer coisas, terem relação de intimidade antes do namoro até, antes do casamento. Então, para mim, hoje, o que eu sinto que mais pega para os jovens ficarem na igreja é porque está tudo muito... liberal. Muito liberal, é muito tranquilo. Então, assim, a Marina até fica brava comigo, mas eu apoio o ministério dela. Mas eu sou um pouco, talvez seja cabeça dura e cabeça, assim, mais quadrada para algumas questões de TikTok. Não de gravar vídeo, não de falar na rede social, porque eu amo falar isso. Mas aquelas danças que as pessoas só mudam a letra da música e fica muito parecido com a original, graças a Deus a Nina não faz isso, porque senão... A gente já tem brigado muito sobre isso, ela faz certinho, assim, no sentido de não sensualizar uma dança, mas é aquele tipo de coisa. Você abre no Instagram de uma pessoa que posta, por exemplo, uma dança com a corda Pedrinho, você abre o Instagram de uma pessoa que é crente, só que posta com aquela do... É Cinto Paz o nome? Do Cinto Paz, a dança é a mesma, só muda que ela mudou a música que fala de Deus. Então, acho que para mim, o que quebra os jovens hoje é tudo ser liberal. É querer estar muito próximo do mundo. Querer estar muito próximo do mundo, exatamente. Porque eles acham que seria cafonice se eles não participassem de alguma coisa. É como se a gente sempre fala, pecadinho, pecadão, mas é um pecadinho, não existe pecadinho. Sim. Pecado é pecado. Exatamente. Dança é dança e acabou. Eu acho que assim, o povo de Deus ele tem que ser alegre, tem que mudar, tem que bolar a estratégia de chegar até ele, sim. Mas eu nunca vi Jesus... e nem os discípulos mudarem o evangelho ou adaptarem para a linguagem do mundo para ganhar alguém. Muito pelo contrário, né? Jesus fala assim... É o confronto, né? É o confronto. E, assim, tem coisas que é inegociável. Então, tem coisa que ou você é ou não é. Não tem Exatamente. Exatamente. Porque eu penso assim... Até roupa mesmo, hoje em dia, ficou tudo muito normal, né? Eu já vi foto em igrejas e já vi líderes compartilhando comigo... que num evento super sério, as meninas com cropped, assim, mostrando barriga e com a calça baixa, então mostrava o umbigo. Umas roupas que eu falo assim, gente, não dá pra ser, né? Então, pra mim é isso.
E é o que eu falo muito com o pessoal lá. Eu falo, gente, evangelho é evangelho, cara. Se você quer viver uma vida, curtir, aproveitar tudo que você tem, só não fala que você é cristão. Sim, e assim também, isso não é ser careta. A mesma roupa, você se veste bem. Você não precisa usar uma roupa que é inadequada. Não precisa ser sensual, né, para estar bem vestido. Eu penso muito nisso. Então, assim, os jovens hoje, eu acho que mais para os adolescentes também, eles são a geração muito conectada, né? 9, 10 anos de idade já tem milhões, mais seguidor que a gente, né? Que tem rede social há 5 anos. Mas eu não vejo isso como um problema 100% a rede social. Eu acho que o problema é a gente adaptar o evangelho para a cultura. E aí você volta para a estrutura familiar, né? Porque assim, muitos jovens não têm em casa uma instrução, às vezes até vão na igreja, mas depois voltam para casa e lá com os pais tudo é normal, né? E acabam sendo influenciados. E estão o tempo todo nas redes sociais recebendo muito mais influência do mundo do que da própria igreja. Exatamente. E às vezes, na igreja, o erro está na liderança. Que às vezes a gente é omisso, a gente não aponta o dedo e fala, isso é pecado, se você não mudar a sua vida, você vai pro inferno. Mas também não adianta nada ter uma liderança forte e chega em casa, os pais, ai que lindo, olha minha filha ali de cropped, de shortinho dançando. Os líderes de jovens e também os pastores, no geral. Todos, né? Eles têm, de repente, que nem você falou, receio de apontar o dedo e perder o membro. Sim. A criança não voltar mais, o jovem não voltar mais, o adolescente não voltar mais. Exatamente. E tem essa conexão também, né? Uma não conexão, né? Entre pai, filho e igreja, né? Exatamente. Uma coisa muito tumultuada, né? Um tipo de triângulo, triângulo, né? Os pais, eles querem, eu acho que é tudo, né? A igreja não quer perder o membro e os pais não querem que os filhos se sintam confrontados. O líder falou isso. Então, é meio que assim, os líderes vivem para agradar, os pais vivem para agradar os adolescentes, os jovens. E assim, a escola enfrenta muito isso, né? Dos pais que querem que as crianças sejam educadas na escola e não só instruídas, né? E abrindo mão da responsabilidade. Exatamente. E aí você quer que seu filho ande nos caminhos do Senhor, mas será que em casa você está dando o exemplo para ele? Né? Você está acompanhando? Você sabe o que ele faz nas redes sociais? Exatamente. Dá uma olhada lá de vez em quando? Não é fácil, eu sei. É muito doido. Assim, eu não sou pai nem mãe, né? Eu não tenho 21 anos, sou solteiro. Até uma vez que eu ministrei na igreja de terça, eu falei, gente, vocês me perdoem, eu não sou casado, mas eu tô falando um negócio pra vocês de Deus aqui, da Bíblia. Mas o que eu vejo, assim, eu não fui criado como cristão. Falei pra vocês aqui que eu me converti com quase 15 anos. Mas a minha educação em casa, a minha mãe, ela sempre foi muito firme. Né? A Marina brinca que eu sou o mimado da família, eu sou porque eu sou o filho mais novo, né? Eu fui o sobrinho mais novo por muito tempo, então eu era o queridinho. Mas assim, em casa eu sempre tive muito esse negócio de isso é certo, isso é errado, beber, por exemplo, beber é errado, fumar é errado, fazer sexo antes de tal é errado. Minha mãe sempre, mesmo sem ter entregue a vida para Jesus. Uma família estruturada. Exatamente. E é muito interessante que eu vim pensando nisso para falar hoje para vocês aqui, que vocês iam perguntar da minha história, que eu vi uma foto que eu tirei da minha mãe abraçando uma menina em uma das ministrações que a gente teve esse final de semana da conferência. Eu achei linda aquela foto. Ela orando pela menina ali e tal, juntos. E aí eu fiquei pensando, né, que muita gente, às vezes, quando eu falo que eu cresci sem pai ou que eu perdi meu pai, ficam tipo assim, nossa, meu Deus, como foi? Não quer tocar mais. Coitado. Falta alguma coisa para esse menino. Exatamente, exatamente. E durante muito tempo eu nunca senti isso. Lógico, a gente sente a ausência de um pai, a gente sabe o que falta. Só que assim, âmbito profissional, âmbito de caráter, âmbito de sustento de família, de trabalho, eu falo que não existe ninguém que me impulsiona mais que minha mãe. Porque ela tinha uma filha adolescente, um filho de 5 anos para cuidar, 4 anos para cuidar. E parou tudo, subiu no cargo, ela ficou o resto da vida crescendo como gerente, supervisora de rede de saúde pública. E a gente sempre viveu muito melhor do que famílias que têm pai e mãe. Mesmo não desprezando, né? Mas só assim, claro que não. Meu exemplo é minha mãe, assim. Todos querem ter pai e mãe, mas Deus não deixa ninguém desprovido. Exatamente. Daquela atenção que precisa, não é? Então, se a sua mãe é uma pessoa, né, de Deus, mesmo não frequentando uma igreja,
Sim. Mas Deus dá capacidade, dá estratégias, dá sabedoria, né? Para cuidar dos filhos. Assim como o pai também, que às vezes perde a mãe, a criança perde a mãe e o pai dá conta do recado. Exatamente. Porque Deus não abandona. Não abandona mesmo, porque assim, teve uma época que a gente até falava, né? Minha mãe assim, queria muito sentir que ela era mãe e pai. Chegou uma época que eu falei, você não é minha mãe, você não é meu pai. Não tem nunca como você assumir esse papel. Sim. Mas você é uma mãe que não deixou eu ter falta disso. Porque tudo que uma criança com pai faria, eu fiz. Eu joguei futebol, eu pratiquei esporte, eu fiz curso, eu estudei, eu sabia o que era certo e o que era errado, era disciplinado. Sim. Então, assim, eu admiro muito a minha mãe por isso, ela sabe disso. E, para mim, hoje, a falta dos pais na correção dos filhos é o que mais atrapalha a igreja. A gente ali como corpo, como liderança, porque se o filho não é corrigido em casa, ele não vai aceitar ser corrigido por um cara de fora. É muito comum. Não sei se vocês sentem isso, né, na geração de hoje. Então, para mim, pega muito isso. Ô, Leandro, você se formou em quê? O que você faz? Eu tô em formação ainda. Você é jovenzinho. Eu tô com 21 anos aí. É que assim, nessa parte profissional, eu tive... Não demorei para... Demorei um tempinho. Ah lá, ele tá rindo. A informação ainda foi boa. Oi? Tô em formação ainda foi boa. Tô em formação, não terminei. Porque assim, quando eu tinha... Eu sempre fui muito intenso assim, nessa parte com Deus. E desde pequeno eu tenho comigo que eu queria ser pastor, que eu queria viver para a obra. Eu até falei para ela, falei assim, futuramente um dia eu vou ser. Ministério em tempo integral. Integral. Eu falei, meus pastores, quando primeira reunião pastoral, eu falei, eu tenho vontade disso. Se você quiser me desenvolver um dia para isso, estamos aí tomando paulada para desenvolver. Mas eu sempre tive isso comigo. Então, durante um tempo, eu cheguei até a ser um pouco negligente. Eu achei que 100%, quando eu tivesse 18, eu já ia viver para a obra e tal. Mas eu entendi que não era isso, fiz um ano de psicologia, até o momento que meu coração morreu ali. Na época, minha psicóloga na época falava que era por imaturidade ou que era por incerteza. Eu hoje entendo que foi um propósito de Deus. Mas eu parei a psicologia, teria sido muito boa, já estaria terminando esse ano, mas parei e fui fazer o Rema. Sim. Aí fiz 2 anos de Rema, terminei em 2020. E aí eu ainda não tinha me encontrado, porque eu sempre trabalhei com vendas. Sempre trabalhei no setor comercial. Então, para mim, ou ia para uma gestão comercial, ou voltava para a psicologia, ou continuava na teologia. Até o dia que o Senhor me chamar para a obra. E aí, comecei a fazer bacharel em teologia. E aí, o meu plano era ganhar dinheiro com isso também. Então, aí eu tinha a intenção de fazer bacharel para o ministério e também, quem sabe, lecionar em faculdade, em escola, escrever livro. Mas aí eu continuei fazendo até esse ano. Até que eu tive um start, falei, não, eu preciso investir um pouco mais na minha parte profissional. E comecei a estudar marketing, EAD mesmo, nessa parte da comunicação, de vendas, tudo, e segurei um pouco a teologia. Então hoje eu estou nessa parte do marketing, publicidade, propaganda. E semestre que vem continuo na presencial, né? Eu estava EAD, agora nesse próximo semestre eu volto presencial. Então eu estou em formação ainda. Não sou formado, mas estou em formação. Agora fala mais sobre o seu relacionamento, namoro. Como foi isso? O que mudou na sua vida? Coisa, hein? Mudou coisa. Como é ter pastor Marquinho como sogro, futuro sogro? Acho que é responsabilidade a palavra, né? Responsabilidade. Por mais que eles sejam um amor de pessoas, super brincalhão, super gente boa, amo demais eles. E a Marinei também. Sim. Mas é uma responsabilidade, né? Só que é uma responsabilidade que eu sempre bati no peito falando que eu queria ter. Porque como eu tinha esse coração para o ministério, como eu tinha esse coração para a obra, sempre fui muito intenso com Deus, embora tendo muitas coisas a melhorar ainda, aspecto, maturidade, mas sempre para mim era Deus acima de tudo. Eu até falo para ela postou essa frase, mas foi uma frase que ela demorou até para entender. Eu falei assim, no começo falei para ela que se de alguma maneira eu ou você afastar dos propósitos de Deus, a gente tem que terminar na hora. Assim, acabou. Esqueci do microfone. A gente tem que terminar na hora. E aí ela tem, graças a Deus, ela tem a mesma visão. Então, assim, pra mim, começar a namorar com ela mudou minha vida no sentido que agora
colocou uma direção a mais, né? O casamento sempre foi para mim um plano, embora não tivesse almejo de casar cedo, com 20, 21 anos, mas eu sempre quis, assim, eu sou apaixonado no fato de ter filho, de ter filha, de família mesmo ali. Então, como eu cresci vendo novela e com mulher, eu acho que eu desenvolvi essa parte mais de gostar. Sentimental, eu gosto muito disso. Então, assim, mudou nesse aspecto, né? Mas graças a Deus hoje eu vejo que nós somos um casal que se impulsiona muito. Então eu não tenho nada para falar, tipo assim, ela me atrasa, ela me atrapalha, ou ela vive muito para a igreja e eu não vivo tanto. O importante é isso, né? Que vocês estão no mesmo foco. Sim. Porque é difícil você até um caso de você falar sobre isso. Para jovens que estão na igreja e querem namorar. Porque se você não tem alguém do seu lado que pensa da mesma forma, né? Que tem a mesma crença, é complicado. Exatamente. Mesmo que, assim, lógico, você pode levar a pessoa, né? Apresentar Jesus para a pessoa e levar a pessoa. Mas precisa ter um cuidado nesse sentido. Então, esse negócio de relacionamento, assim, de casamento, namoro cristão, eu nunca tive muita instrução, assim, em quesito de como que é. Ela tem mais, ele já leu livros, tem na igreja, se ensina desde pequeno. Então, para mim, eu sempre fui muito confuso, até desse processo de orar, hora antes, hora durante, hora depois. Eu não sabia muito bem se tinha que orar 6 meses, 8 meses antes de namorar. Sim, mas eu penso assim, agora, por exemplo, você está namorando uma pessoa que tem o mesmo foco que você. Sim. Isso é uma tranquilidade na sua vida. Nossa, demais. Porque você não tem que ficar brigando, lutando, tentando resolver probleminhas que você teria com outra pessoa. Se você estivesse apaixonado por uma pessoa que não estivesse. Exatamente. Eu penso muito assim, até que você falou dos jovens, né, de falar alguma coisa para eles. Eu não sou o melhor nessa área, porque comecei agora o relacionamento, vai fazer 4 meses só. Mas eu vi muito como que seria uma maneira correta de se escolher alguém, né? Porque eu acho que quando é de Deus, o negócio encaixa na hora. Não tem que fazer muito esforço, sabe? É igual Jesus, né? Jesus fala para Paulo sobre dar murro em ponta de aguilhão. É aguilhão, né? Murro na ponta de faca. Vamos mais fácil, né? Eu acho que dar murro na ponta de faca é muito complicado. Então, assim, eu já tive outros 2 relacionamentos. Aí, um foi com adolescente, assim, bobeira. Eu não deixaria... Não vou deixar meu filho e minha filha futuramente namorar com antes dos 18, porque eu acho que é muito bobeira. Minha opinião, posso estar errado. Porque eu namorei com 15, 16, 17, depois com 18, mas não era nada a ver. Não tinha nada a ver, assim. Um pensava uma coisa, o outro pensava mais ou menos parecida. E aí, quando eu sentei para conversar com ela, eu via que ela publicava vídeo no Facebook e pregava. Eu sempre publiquei vídeo no Facebook e pregava. Era falativa pra caramba. Vocês conhecem a Nina? 220 volts. Meu pai amado. Nossa, não para. Eu não paro de falar também. Gosta de pessoa, gosta de jovem, de adolescente. Eu sou tudo isso. E é fitness, né? Eu não sou tão, mas eu gosto de esporte. É fitness? Ela... Não sei, não. Eu vou defender ela. Você conhece há 4 meses. Eu conheço. Conhece a vida toda, é verdade. Então eu vou confiar no você. Eu vi nascer, hein? Não, eu vou no seu conselho aqui. Então eu acho que assim, quando é de Deus, acho que encaixa, né? Sim. Eu acho que a melhor coisa é isso, é de Deus, eu acho que vai encaixar. Você percebe na hora, né? Nossa, não tem como. E também as pessoas que são importantes para você percebem, né? Então assim, minha mãe falou, cara, de longe, a gente começou quase a namorar, minha mãe tava viajando. O mês que a gente trocou ideia, orou mesmo, minha mãe tava em São José dos Campos viajando. E ela conheceu por vídeo, conheceu tal ali, quando chegou aqui deu a aprovação final. Então, os pais dela, minha mãe, os pastores da igreja dela, os pastores da minha igreja, todo mundo falou assim, não, tá tudo certo. Então, para mim, isso é um sinal. Sim. Outra coisa que eu queria que você falasse para os jovens, sobre a espera, sabe? Esperar a pessoa certa. Como foi para você isso? Porque assim, você é jovem, 22 anos, mas tem meninos aí de 16, 17, 18, já estão ansiosos. Mas quando que eu vou encontrar essa pessoa? Eu acho que eu tinha... Depois que eu tive um período que eu me afastei um pouco de Jesus. Nesse período foi onde eu fiquei desesperado para encontrar alguém. Mas
sempre quando eu caminhei, o versículo que marcou para mim a minha caminhada é Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, assim, para mim, por mais que eu ame muito e ore para casar com ela é um acréscimo na minha vida. Ela não é o foco, não é o principal. E eu acho que os jovens, os adolescentes têm que entender isso. Além de entender os tempos, as estações, os propósitos, processos, é entender que o reino de Deus é em primeiro lugar. Então, por exemplo, tem um pastor que veio abençoar a gente lá da sede, que ele não é casado. Ele é pastor, ele é formado, ele tem sua vida estabilizada. E ele não é casado. Igual tem gente que com 20 anos casa, é o plano de Deus. Então, assim, que conselho eu daria? Conselhos que eu queria ter recebido, que eu não tive a oportunidade de viver, é se manter nesse versículo. Buscar primeiro o reino de Deus todas as coisas e entender que para tudo tem um tempo. Entender que o namorar... Espera, né? Exatamente. Tem um tempo de plantar, aí durante o tempo de plantar e colher, tem um tempo de regar, tem um tempo de preparar, exatamente, né? Aí, então, durante... Deus, eu quero uma namorada. Beleza, então tá bom. Você vai ter um dia uma namorada para casar. Só que até chegar essa pessoa... Tem um período onde você é trabalhado caráter, você Sim. aprende a priorizar Deus acima de todas as coisas. E uma coisa que a Nina falou aqui no podcast, quando a gente gravou, aliás, você que está em casa, se você não assistiu ainda o podcast com a Nina, assista no Spotify, logo vai estar também no YouTube, porque quando eu gravei com a Nina, a gente ainda não gravava com vídeo. Então ela mesma gravou uns trechos, então nós vamos postar no YouTube também, no nosso canal. Assista. Mas ela falou uma coisa importante que eu achei, é um trecho até que a gente divulgou bastante, sobre você ser completo. Você é completo e você encontra uma outra pessoa completa e vocês vão caminhar juntos. Então você não pode esperar alguém para te completar. Um Eu acho que essa mentalidade, né? É a mentalidade correta, eu concordo. Porque eu penso assim, se Jesus não é suficiente para você, um ser humano não vai ser. Se a gente não encontra alegria suficiente em Jesus, em sair sozinho, na solitude ali, não vai ser... Não vai encontrar ninguém. Não vai ser uma pessoa que vai preencher. E você acaba se decepcionando. Exatamente. Porque as pessoas te decepcionam. Sim. Então você tem que ser você completo. E aí sim, no outro, você vai contribuir para o outro e o outro vai contribuir para você. Exatamente. É o transbordar, né? Exatamente. É o transbordar a pessoa. Transbordar. Porque eu acho isso muito... Graças a Deus lá onde, com as pessoas que eu tô caminhando, o pessoal hoje já tem uma mentalidade mais tranquila, assim. Porque o nosso pastor, ele é muito diretão, né? A Nina conhece, ele não tem papa na língua. Ele fala, rasga o verbo mesmo. E eu adoro isso. Então, hoje o pessoal lá, ele pensa assim, tipo assim, poxa, não tá no tempo de eu namorar, então eu não vou me preocupar em namorar. Sim. Né? Eu não vou ficar procurando alguém só para suprir minha carência. Você não tem que arrumar um jeitinho, né? Exato. Com Jesus não tem jeitinho assim, sim, não. Você não tem que dar uma mãozinha para Jesus, né? Não tem como. É isso mesmo. Então, eu creio muito nisso. E eu acredito também que a gente tem que aprender a viver o celibato por um tempo, né? É meio estranho. Eu orei já pelo celibato. Mas eu era adolescente, eu falava, Deus, eu quero ser igual ao Paulo. Não quero casar, eu quero viver só pro Senhor. Mas em que sentido eu falo assim de celibato? Porque tudo varia do propósito de Deus para cada pessoa. Mas eu acho que se a gente aprender a viver intensamente para Deus, amando somente Ele, sendo amado somente por Ele, sendo suficiente isso, se casar, casou, se não casar, não casou, aí é a hora certa. Porque senão as pessoas falam assim, não, crente tem que casar rápido, tem que casar com 20 anos, se não peca. Não, isso para mim é mentalidade de quem nos converteu ainda. Eu não acho, tipo assim, você tem que terminar a faculdade, comprar casa, comprar carro, Nossa, fazer tudo no pós. tempo de Deus. Eu acho que eu acho que assim, assim... se resume a isso. Exatamente. Você buscar o Senhor em primeiro lugar e Ele vai dizer, é o momento. Exatamente. Então, eu não penso nem que assim, ou tem que ser quando você tem 30 anos estruturado, ganhando 10 mil por mês, aí sim você casa. Agora pode casar. Agora você tá ali para casar, e nem quando você tem 20 anos, porque aí você tá na flor da pele, e aí você... tá em formação ainda. Eu tô em formação. Você tá em formação, porque senão fica aquele negócio, casar rápido para não pecar, ou demora muito para não... Não, gente. Na verdade, você tem que aprender a não pecar. Exatamente. Né? E não é fugir desta forma, casar para fugir do pecado. Exatamente. Você vai casar na hora que Deus colocar a pessoa certa na sua vida. Isso mesmo. É aquele tipo de coisa. Assim, para mim, parece até repetitivo, né? Se eu falar isso.
Mas aquele negócio, para mim, ficou tão normal as pessoas pecarem, o pecado ficou tão normal hoje em dia na nossa vida, esse negócio de, nossa, Morgado, poxa, você mentiu, você fez tal coisa. Não, tá tudo bem, Deus te perdoa, vai tranquilo, querido. No seu tempo... Isso acontece. Isso acontece, no seu tempo você vai se livrar disso. Isso, eu não acho que seja assim. Eu acho que tem um processo, tem um tempo, lógico, mas, por exemplo, quanto tempo vocês têm de cristão? Não. De caminhada? 22 anos. Vocês têm minha idade. 22, quase 22 anos de caminhada com Deus. E até hoje, fala assim, poxa, eu não consigo parar de mentir para as pessoas. Não, gente, é sem vergonha isso. Né? Assim como uma pessoa que está há 6 meses, se ela entendeu, para de pecar. Agora, aquele tipo de coisa, né? Não querer parar de pecar. Para mim é isso. As pessoas não querem parar de pecar e aí dão um jeitinho. Aí os líderes vão dando um jeitinho, né? Não, ó, tudo bem. Você tem dificuldade com menina, com menino para esperar? Então faz assim, não sai pegando todo mundo. Fica com uma pessoa, se Deus falar que é ela, você namora, senão você... Não tem cabimento. Não tem, gente. Não, eu fico bravo com essas coisas demais. A palavra, por si só, ela deixa as coisas muito claras. Eu sempre falo isso, né? Que Deus, ele não deixa sombra de dúvida. Não tem isso de você achar. Não, tá lá na Bíblia, tá escrito, é isso. Aí você segue se você quiser. Mas não tem como você falar, não sabia. Basta você procurar. E assim, buscar a santidade. Não tem. Exatamente. É porque hoje eu penso assim, né? Eu fico preocupado e envergonhado quando eu leio Atos, né? Porque assim, quando a gente lê Atos, o pessoal era 880. Gente, era assim, ó, ou que nem Ananias e Safira. Sim. Caiu numa tentação. Mas eles sabiam o que estavam fazendo, porque eles não eram, né? A Bíblia não fala nem se é novo, nem se é velho convertido. Mas eles já sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles já caminhavam ali. Barnabé tinha acabado de doar um terreno. A igreja funcionava. Então eles sabiam o que era certo e o que era errado. E mesmo assim eles pecaram. E ali a justiça de Deus veio na hora. Se nós falamos hoje em dia que, por exemplo, se você pecar, tem a chance de Deus, se Deus quiser tirar sua vida, igual fez com eles, tira. Mas hoje em dia esse Deus não existe mais para as pessoas. É o Deus de amor, é o Deus de graça, a hipergraça, na verdade, né? Porque a graça de Deus, não nos isenta da responsabilidade de escolher não pecar. E aí eu vejo muito isso, esse amor de que encobre os seus pecados, mas também que passa pano na nossa falta de caráter, né? Então, essa é a minha opinião. Não sei se é a mais certa, a mais errada, mas eu penso assim, que Jesus não agiria dessa maneira, como nós temos agido hoje como comunidade. Sim. Eu acho que é bem buscar Deus, porque não são as pessoas também que vão ficar te dizendo o que fazer o tempo todo, né? Não faz isso, não faz aquilo. Eu acho que isso, independente da idade, você tem que buscar em Deus. Sim. Porque Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai te mostrar. E aí a decisão é sua. Esse é o livre-arbítrio, sabe? Você pode decidir se você quer seguir esse caminho, que é Jesus, ou o contrário. Sim. Sabe? O que não dá é aquela história, morno. Morno não é aceito. Eu vejo assim, é como se fosse uma experiência de um serviço, que você entra num serviço para, por exemplo, você tem 30 dias de experiência. Se passar na experiência, é contratado. Se não passar... Então, tem muita gente que está indo para Jesus e faz de Jesus uma experiência. Faz um test drive ali com ele. Se eu passar na experiência, beleza. Aí ele passa na experiência, por exemplo, fica lá na igreja, estuda a palavra. Daqui a pouco o cara está relaxado, está pecando e está tudo bem porque ele está na presença de Deus. Sim. Ele já passou no teste de experiência. Ele já recebeu a carteirinha. Ele já é membro, né? Então é uma coisa muito grotesca, sabe? Você vê triste muita coisa. Isso, né? Nossa. Não, e é muito forte isso, porque eu não lembro qual texto eu estava lendo e que eu anotei. Eu acho que acho que foi no Velho Testamento, talvez 2 Samuel, 1 Reis. Mas que as pessoas, ali no que eu tive, né, no momento com Deus, eu tive a impressão de que hoje em dia nós abusamos da igreja de Deus, abusamos da santidade de Deus, de acordo com o nosso bel prazer, e no momento que nós não precisamos do que a igreja fala, ou não precisamos do que Deus fala, a gente pula fora, né? E é exatamente isso que o Morgado falou, é a experiência.
Então Deus, ele é bom para me salvar, para pagar minhas contas. Deus, ele é bom para me dar um namoro. Deus é bom para me curar de tudo que quiser. Deus é bom para me mandar para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Mas Deus é injusto porque ele fala para eu não beber, porque eu não posso ficar com todo mundo. Então a gente começa a adaptar as coisas de uma maneira que a gente só abusa de Deus. É a impressão que eu tenho. Ele quer me perdoar. Deus me perdoa por... Exemplo, me perdoa porque eu roubei um chocolate. Mas não vai pedir perdão porque fica tendo relações sexuais com a namorada de casamento. Não vai pedir perdão porque fica vendo pornografia na internet, porque curte foto de mulher, de homem sensual. Então eu acho que, eu vejo muito que a igreja hoje de Cristo, ela mesma abusa da bondade de Deus e permite ser abusada pelo mundo. Eu falo abusada mesmo nesse sentido de palavra forte, pesado de se ouvir. E, por outro lado, como é bom você estar debaixo da proteção do Senhor, viver, né, de acordo com o que Ele diz, Sim. Porque Ele é um Deus que não abandona, Ele é um Deus que corrige, Ele é um Deus que transforma, um Deus que socorre, né? Sim. Não tem nada melhor, não existe lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. E assim, quem vive uma experiência verdadeira com Ele, não vai atrás de outra coisa. Exatamente. E é uma coisa que você falou sobre, né, não há nada melhor de estar em Deus, e você até tinha perguntado a minha história. Queria mencionar algo que eu estou vencendo recentemente, mas há mais ou menos 2 meses atrás, acho que especificamente dia 25 de abril, eu tive uma crise muito forte de ansiedade, que já vinha vindo de 40 dias, que eu já estava num pico muito mal, e desencadeou uma depressão. Eu fui até afastado do meu antigo trabalho, tive 1 mês de licença quase, porque eu fiquei assim muito mal mesmo, tive que ir em psiquiatra, tomar remédio, medicação, fui lá no fundo do poço, mas eu nunca ouvi tanto a voz de Deus com facilidade quanto eu ouvi nesse período, porque era algo assim, quando vinha aquele sentimento de querer morrer, algo que a gente sabe que não é do Senhor, a voz que me acalmava, a voz que me dava força para ler a Bíblia, a voz que me dava força para não fazer nenhuma besteira ou não quebrar todos os vínculos, porque a vontade durante uma depressão é essa, né? Pelo menos comigo foi, de ficar quieto, para de falar com a minha namorada, para de falar com a minha mãe, com os pastores da igreja, para de falar com todo mundo, e aí eu finjo que está tudo bem até uma hora que eu me afundo. Mas uma voz que me protegia, é isso que você falou, não tem nada melhor. Porque Deus, ele me manteve muito seguro na presença dele. Muito seguro assim mesmo. E eu vejo que se eu tivesse tido essa depressão sem estar no Senhor, ou sem ter essa base. Sem ter a base de Deus na minha vida, que no dia que eu tive a crise mesmo, assim, que foi muito pesada, inclusive estou abrindo aqui de primeira mão, porque acho que quase ninguém das pessoas da minha volta sabe desse dia, porque eu preferi não abrir mesmo, mas nesse dia que teve até quase uma tentativa, foi algo muito louco. Foi algo que realmente eu senti a mão de Deus segurando e travando ali. Tipo assim, opa, beleza, seu surto foi até aqui, a partir daqui você não vai. A partir daqui, é como se fosse Jó, né? Até aqui você faz o que você quiser, a partir daqui você não mexe mais com ele. Então eu acho que estar em Deus... Acho não, a minha maior certeza é que estar em Deus é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. E assim, é uma vida de alegria, é uma vida de prosperidade, sabe? Não é uma vida careta, não é uma vida que não pode fazer nada, muito pelo contrário, é uma vida plena, Sim. Né? Abundante. Deus, ele surpreende, ele gosta de presentear os filhos, ele faz muito Exatamente. além do que você pode imaginar. Então, é algo assim que realmente vale a pena estar na presença do Senhor. Sim. Porque às vezes as pessoas ouvem, né, a gente falam, nossa, mas aí agora se eu for para a igreja, eu não vou poder fazer isso, nem aquilo, nem aquilo. Só a presença do Senhor já supre tudo, né? Supre todas as suas necessidades e Ele ama dar presente dos filhos. Nossa, Ele ama te fazer feliz, né? Assim como o pai que gosta de presentear o filho, assim é Deus com a gente. Não, né? Quantas vezes você fala, meu Deus, eu não merecia tudo isso, estou recebendo. Eu você falou esse negócio de o crente ser careta. Tem um amigo nosso que ele tá indo recentemente mais para a igreja. E assim, ele começou a ir justo nos dias que a gente fez uma vigília, depois virou a noite
comendo cachorro-quente, refrigerando, jogando pimbolim, sinuca, truco. Nossa, a gente se divertiu, saía dos Legacies, ia comer lanche, chegava 1, 2 horas da manhã. Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu achava que vocês eram chatos. Eu achava que o que vocês viviam... Não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Eu falei assim, a gente pode fazer tudo. Você quer pular de bungee jump, a gente pula. A gente só não pode pecar. Exatamente. É simples demais. E o pecado, ele traz consequências negativas, né? Então, assim, se tiver alguma pessoa que tá mais ou menos com Deus ouvindo, né? Ou que não está em Deus, não tem outra saída. Não existe. Pode ser qualquer coisa que alguém buscar. Eu vejo muito que se o Senhor não for na nossa vida, a gente sempre vai ter um negócio, um vazio dentro da gente. É isso aí. Leandro, muito obrigada. Fechou? Por ter vindo. Vamos receber você aqui. Agora eu eu queria que a Nina viesse aqui, já que ela foi tão falada, pelo menos ela vem aqui e fala tchau. Vem por aqui, Nina, ó, que você vai aparecer aqui. Gente, quem não assistiu o podcast então da Nina, vai assistir. E esse aqui com o Leandro vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, @acordes-para-Jesus, o meu é @mjmenezes, Menezes com S, do Morgado, @carlosmorgado94 e do Leandro. O meu é @Leandro Pessinelli. E da Nina? Marina.ferraz. Gente, até o próximo episódio. Obrigada a você. Obrigado, Leandro. Obrigado, Marina. Obrigado a você. Tchau, Nina. Tchau, Maria Tchau. José.